Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. E hoje a gente vai dar continuidade àquelas famosas relações métricas na circunferência. Se você achava que eram só aquelas duas, né não. O que a gente fez na aula passada? Você que estava presente, você vai recordar bem. A gente fez as definições iniciais, a gente entende o que é uma circunferência, o que é o círculo e quais são os elementos que compõem as duas. Tem raio, sabe reconhecer visualmente raio, diâmetro. Professor, estou lembrando aqui, estou puxando na memória, a última aula. Professor, o que é uma corda? Professor, segmento que tem extremidades na circunferência. Por que eu preciso saber reconhecer esses elementos? Porque essas relações métricas que a gente começou a apresentar na nossa última aula para vocês, elas dependem de você visualizar uma circunferência e reconhecer tanto esses elementos quanto a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência. Lembra também, a reta pode ser externa, secante, professor, ou a minha reta pode ser tangente. Prof, das relações métricas apresentadas agora, nós tínhamos a primeira que foi apresentada durante a última aula, que é a relação entre cordas, que basicamente a gente multiplicava cada um dos segmentos que era determinado pela intersecção das duas cordas e igualava ao produto dos outros dois segmentos na segunda corda. E, professor, a gente viu também a relação, professor, que tinha de um ponto externo e eu tinha duas retas secantes. Pedacinho de fora vezes o todo, pedacinho de fora vezes o todo. Não estava presente? Já fica o meu convite aí. Dá uma espiada lá na plataforma do canal Educação. Eu acredito que você já vai ter essa aula disponível lá para você estar assistindo. Por quê? Porque agora a gente vai continuar o conteúdo. Vem cá comigo. Na tela já está aí, ó, o conteúdo já tinha até me antecipado. Geometria plana seria o meu eixo de estudo, relações métricas na circunferência. Além das relações métricas, a gente vai ver algumas relações trigonométricas, que trabalham com os ângulos que eu tenho internos e externos a estas. Professor, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Após, professor, nós aprendermos cada uma dessas relações. Qual que é o objetivo principal? Professor, o objetivo é a gente conseguir reconhecer, estar aplicando cada uma dessas relações quando possível, para me auxiliar na resolução de situações, problemas. Professor, então, vamos lá. Quais são as relações métricas que eu ainda preciso aprender? Professor, relação entre secante e tangente. Lembra lá daqueles elementos iniciais? Se você observar, a reta, ou melhor, o segmento que vai do P até o C, é um segmento que é secante, professor, a nossa circunferência. Por quê? Porque o segmento PC corta a circunferência em dois pontos. Corta a circunferência no ponto B e no ponto C. Já o segmento PA, professor, é um segmento que é tangente à circunferência. Por quê? Porque ele toca a circunferência em apenas um ponto. Na nossa última aula, nós até visualizamos já a relação métrica para segmentos secantes, professor. A gente dizia para você que para calcular, professor, o segmento secante, a gente pegava o pedaço de fora, vê se tu lembra. Era o pedaço de fora vezes o todo. É o de fora vezes o todo. Só que a gente não viu ainda, professor, quando o segmento ele é tangente, professor. Como é que vai ficar quando o segmento é tangente? Professor, lê comigo aí, ó, devagarzinho para mim entender. Se de um ponto externo a uma circunferência, traçamos um segmento secante e um segmento tangente à circunferência, a medida do segmento tangente é a média proporcional entre as medidas do segmento secante e de sua parte externa. Professor, eu não lembro o que é uma média proporcional. Pois deixa eu traduzir isso aqui numa linguagem mais simples para você. Ele está dizendo que toda vez que você tiver um segmento tangente, o segmento tangente ao quadrado é sempre igual, professor,
a esse pedaço do P para o B, vezes do P para o C. Ou seja, você pega o segmento PA, professor, e eleva ao quadrado, professor. E eleva ao quadrado, é sempre igual ao pedaço de fora vezes o todo. Professor, ainda não entendi. Deixa eu colocar essa relação métrica com valores. Vai ficar mais fácil de você entender. Toda vez que nós tivermos uma circunferência e nós percebemos que de um ponto externo nós conseguimos visualizar uma reta que é tangente e uma que é secante, professor, a gente pode afirmar que a medida do segmento tangente ao quadrado, quem é o segmento tangente? Professor, o segmento tangente é o que toca a circunferência em um único ponto. Ou seja, a gente pode dizer, professor, que do P para o A ao quadrado, que é x ao quadrado, é igual do P para o B, que é 4, vezes do P para o C. Ou seja, eu até te orientei que você pensasse da seguinte forma. Pega o pedaço de fora vezes o todo. Professor, é vezes 5? Não, não é vezes 5. Professor, é vezes 4, que é o de fora, vezes o todo, que é 4 mais 5. Que dá exatamente 9. Entendeu? Professor, vai ficar x ao quadrado. 4 vezes 9 dá 36. Como é que eu termino isso aqui? X é igual a raiz de 36. X é exatamente 6. Você entendeu? Ficou na dúvida? Toda vez que eu tiver uma relação métrica, a gente viu na aula passada, semana passada isso, tá bom? A gente viu as duas primeiras relações métricas. A primeira relação métrica foi a relação entre cordas. A segunda relação métrica foi a relação entre secantes. E essa relação métrica que eu estou apresentando hoje para vocês é uma relação entre uma tangente, que é aquele segmento do P para o A, e uma reta secante. Um segmento secante, na realidade. Como é que funciona? O segmento tangente, a medida do segmento tangente ao quadrado, sempre vai ser igual à medida do segmento externo e o segmento todo da nossa reta secante. Então, ficou 4 vezes o todo, que era 4 mais 5, que dá 9. Fiz a conta. Refaz, professor, para não ficar dúvidas, professor. Vê se você entendeu. Quem é o segmento PA? Do P para o A é o x, professor. Então, fica x ao quadrado é igual. Aí você pega aqui fora, ó, do P para o B, quanto que vale? Professor, do P para o B é 4, botei lá. E do P para o C é tudo, é 4 mais 5, que é 9. O resto é conta. O resto é conta, professor. X ao quadrado é 4 vezes 9. X ao quadrado é 36. X é igual a raiz de 36. Professor, quanto que dá a raiz de 36? Raiz de 36 é exatamente 6, que foi o desenvolvimento que nós acabamos de mostrar para vocês. Vou colocar mais um exemplo e a gente vai para atividades. Pode ser? Vamos lá, então. Olha o exemplo 2. Prof, no exemplo 2 aqui, quem é o segmento tangente? É o PA ali, não é o 8. Quem são os segmentos secantes, professor? Você tem o X, que é o externo, e o senhor tem o todo, que vai do P até o C. Só que eu tenho que ter um cuidado redobrado ali, professor. Na nossa situação, a gente tem que o segmento tangente ao quadrado é o pedaço de fora, ó, esse aqui ao quadrado, é igual ao segmento PB, que é X, vezes o segmento todo, do P até o C. É x mais 8? Não, você vai ter que juntar os dois pedacinhos, gente. Vai ser x mais 8, que vai dar 2x mais 8. Montei. Montei. Pedaço de fora vezes o todo. Agora que está montado, desenvolvimento, conta. Só que aqui vai dar uma equação de segundo grau. Você acompanhou todas as nossas aulas de equação de segundo grau?
lá o Bhaskara, o famoso Bhaskara, que a gente vai já precisar dele para estar finalizando, tá bom? O desenvolvimento dessa relação métrica. Resolvendo, 8 elevado a 2 vai dar 64, é igual, que a gente vai fazer a distributiva, professor. X vezes 2x dá 2x ao quadrado, x vezes 8 vai dar 8x. Organizando aqui essa equação, vai dar uma equação de segundo grau, professor. Vai ser 2x ao quadrado mais 8x, o 64 passa para o outro lado negativo, é igual a zero. Entendeu? Professor, simplifica ela toda aqui por 2, para diminuir o meu trabalho. X ao quadrado mais 4x menos 32 igual a zero. E agora, professor? Agora você vai resolver essa equação de segundo grau pelo método que você julgar mais adequado. O Bhaskara, ou o Girard. Ali eu podia pensar em dois números que somados dá menos 4 e multiplicados menos 32. Ou aplicar o Bhaskara mesmo, professor. Vou refazer aqui, ó, de novo, ó, ver se você entendeu. Peguei lá do P para o A ao quadrado, 8 ao quadrado. Vou já chegar naquela equação de novo, tá bom? É igual ao P B, que é a distância do P até o B é x, e a distância do P até o C é 2x mais 8, que é juntar os dois pedaços. A gente faz a distributiva lá, professor, esse vezes esse vezes esse, e a gente vai acabar chegando nesta equaçãozinha que vocês estão visualizando, professor. Prof, passa o 64 para o primeiro membro ali, professor. Simplifica, né? Porque dá para simplificar tudo por 2. E nós vamos chegar nessa equação de segundo grau. Agora você só vai precisar lembrar de tudo que nós já falamos de equação do segundo grau com vocês. Vocês lembram lá? Professor, equação de segundo grau, tira o A, tira o B, tira o C e desenvolve, né? Faz o processo resolutivo lá do Bhaskara, professor. Se você resolver, professor, pelo método que te convier, pelo método mais adequado, você vai encontrar que o x' é 4 e que o x duas linhas é menos 8. Agora, um cuidado com o resultado negativo. Caso o teu x, para este assunto, represente uma medida de comprimento, você sabe que não existe distância negativa. Então, aquele menos 8, professor, ele não serve para valores de x que representem medidas de comprimento, eu só vou considerar resultados positivos. Então, o x, a resposta dessa questão, vale exatamente 4. Mais ou menos? Então, agora eu vou começar a exercitar. Se você não está lembrando do processo resolutivo da equação de segundo grau, não te preocupa não. Eu faço questão de recordar com vocês durante as nossas atividades. Vamos lá, professor, já foram apresentadas mais uma relação métrica aqui para você, uma relação nova, professor. Tem que treinar agora, não é verdade? Eu tenho aqui 3, professor, 3 alternativas para você encontrar o valor de x, professor. Eu quero que você encontre o valor de x na letra A, na letra B, na letra C. A relação métrica que eu estou apresentando para vocês é aquela que vocês vão fazer o seguinte, sempre. Olha para o segmento tangente primeiro, professor. Segmento tangente é esse. Como é que funciona, professor? Pega o segmento tangente ao quadrado, é igual. Aí você pega o pedaço de fora, que é x, vezes o pedaço todo, que é juntar as duas partes, que é x mais 5. Entendeu? Ficou 6 ao quadrado é igual a x vezes x mais 5. Vai dar uma equação de segundo grau. Vou já lembrar vocês como é que resolve. Como é que fica aqui a letra B, professor? O mesmo procedimento. Começa enxergando quem é o segmento tangente. Naquele caso é o 3x. Na letra C, o segmento tangente é 8, mas é bom a gente fazer separadinho, para não causar nenhum tipo de confusão. Professor, vou fazer a letra A, vou deixar a letra B e a letra C para vocês. Pode ser? Vamos lá, então. Olha só. Na letra A aqui, professor, o senhor tem segmento tangente é o 6, professor. Então, vai ficar 6 ao quadrado é igual o pedaço de fora aqui, professor, que é x, vezes
o todo, professor, que é x mais 5. A gente vai resolver. 6 ao quadrado dá 36, que é igual, vou fazer aqui a distributiva, porque tem parêntese, vai ficar x ao quadrado mais 5x. A gente vai organizar essa equação, vai resultar numa equação de segundo grau. A gente vai ter, então, a seguinte equação. X ao quadrado mais 5x menos 36 é igual a zero. Olhando para esta equação, eu tenho o valor do A, do B e do C, respectivamente, 1, 5 e menos 36, professor. O que é que a gente calcula primeiro? O delta, professor. Qual que era a fórmula do delta? Delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Para quem não acompanhou as nossas aulas de equação do segundo grau. Mas lembrando que quem estava presente, a gente treinou muito, gente. Muito mesmo. Foi praticamente quase que um mês inteiro só de equação do segundo grau. Então, é para vocês estarem capacitados a estar desenvolvendo aqui o Bhaskara. Vai ficar que o delta é igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é menos 36. O meu delta vai ser 25, que é o 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 36, tem que fazer jogo de sinal ali, menos com menos vai dar mais, não é? 4 vezes 36, 120, 144, professor. O nosso delta dá exatamente 169. Calcula logo a raiz do delta. A raiz de 169 é 13, professor. Agora a gente vai para o Bhaskara. Professor, Bhaskara agora é x é igual menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. X é igual menos o valor do b, professor. O valor do b, ele é 5, lá vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 13, sobre 2 vezes o a, que é 1, que dá 2. A gente vai ter o x1 e o x2, que são as duas possibilidades. Menos 5 mais 13 dividido por 2. E menos 5 menos 13 dividido por 2. Isso aqui vai dar 8 dividido por 2, que dá 4. Ó, achei o valor do x. E a outra vai dar menos 18 dividido por 2, que dá menos 9. Como o meu x aqui, professor, ele representa para mim uma medida de comprimento, professor, valor negativo não serve. Qual que é o valor do x da letra A, professor? O nosso x vale exatamente 4. Se você quiser testar, testa lá, ó. 6 ao quadrado teria que ser igual a 4 vezes 9. 6 ao quadrado é 36. Professor, 4 vezes 9 também 36. Fazendo a substituição do valor do x lá. Você entendeu? Vamos para a letra B, professor. Ainda tem relação trigonométrica hoje. E essa aqui, professor? Do mesmo jeito da anterior, pedaço de fora, professor, ao quadrado, desculpa, o segmento tangente ao quadrado. Aí na reta secante, no segmento secante, é o pedaço de fora vezes o todo. Prof, vamos ver aqui, peraí. Quem que é o segmento tangente aqui? Eu vou deixar montado. Tá aqui, professor, segmento tangente. A gente anota aqui, o segmento tangente ao quadrado é igual ao pedaço de fora, que é x, vezes o todo, que é x mais 24. Certinho? Tá, professor, vamos lá, então. 3x ao quadrado vai dar exatamente 9x ao quadrado. Que
que é igual a esse vezes esse vezes esse. Ou eu poderia estar tentando fazer uma simplificação logo. Eu poderia cortar aquele x ao quadrado com o x para que a gente não precisasse resolver uma equação do segundo grau. Mas como é interessante o desenvolvimento, eu vou fazer por equação do segundo grau mesmo, tá bom? Vai ficar x ao quadrado mais 24x. Organizando ela aqui, professor, nós vamos ter 9x ao quadrado menos x ao quadrado menos 24x é igual a zero. Vai dar uma equação de segundo grau incompleta, gente. 9x ao quadrado menos x ao quadrado dá 8x ao quadrado menos 24x, que é igual a zero. Dá para simplificar, professor, tudo por 8. Eu vou ter x ao quadrado menos 24 dividido por 8 vai dar 3x, que é igual a zero. Vocês lembram desse tipo de equação incompleta? Cara, nós fizemos muito esse exemplo aqui. Nesse exemplozinho, professor, que o senhor tem aqui, o senhor pode já até afirmar que uma das possíveis raízes é zero, não é isso? E a outra é o oposto do b, que foi aquela dicasinha que nós colocamos para vocês durante as aulas. Ou, professor, a gente pode usar o Girard, ou a gente pode usar o Bhaskara, você é que escolhe, tá bom? Mas para esse tipo aqui, para quem estava presente nas aulas, a gente sabe que obrigatoriamente equações do segundo grau incompletas do tipo ax2 mais bx, obrigatoriamente uma das raízes é zero. Obrigatoriamente uma das nossas raízes vale exatamente zero. Professor, e a outra? O oposto do b. Se o a for 1, a outra raiz é o oposto do b. Então, x1 é igual a zero. E o x2, professor, vale exatamente o oposto do b, que é 3. Como o x trata-se de uma medida de comprimento, professor, zero não serve, professor. Zero não serve. Não serve, professor, o zero não. Então, o valor do nosso x lá, professor, vai ser exatamente este 3 que vocês estão visualizando. Você entendeu? Professor, qual que era o outro jeito que o senhor poderia estar fazendo? Eu poderia simplificar antes, ó. Quando vocês montaram comigo lá, ó, 3x ao quadrado é igual a x, que multiplica x mais 24, a gente tem 9x ao quadrado é igual a x vezes x mais 24, senão vai fazer a distributiva. Por quê? Eu posso simplificar esse x com esse x. Então, vai ficar 9x é igual a x mais 24. Passo o x subtraindo, 9x menos x é igual a 24. 8x é igual a 24. X é 24 dividido por 8. Olha aí como é mais rápido. A gente também poderia ter resolvido ela por uma simples equação do primeiro grau, sem a necessidade da equação do segundo. Você entendeu? Prof, vamos para a letra C. Será que você já consegue? Eu fiz duas, eu tinha até dito que eu ia deixar para vocês. E essa aqui? Ei, professor, mas essa aí é maior. Bem maior do que a anterior. E aí, vocês que estão conectados, se arriscam? Vou colocar 2 minutinhos, pode ser? Aí vocês tentam fazer. Vai dar equação do segundo grau. Essa aí não tem como simplificar, não. Vai dar equação do segundo grau. É bom que vocês treinam o processo resolutivo. Vamos ver quem que posta para a gente o resultado. Vai lá, minha diretora, coloca 2 minutinhos para eles tentarem resolver essa aí para mim. Agora, vamos lá, estou aguardando aqui.
opa, olha, a gente volta. Deu certo? Conseguiram? Vem cá, gente, vem cá. Vou acompanhar. Tava esperando vocês postarem para mim aí. Começa olhando para o segmento tangente. Professor, vamos lá. Vai ficar, vou fazer até aqui embaixo. Segmento tangente é esse aqui. 8 ao quadrado é igual. Pedaço de fora, que é x mais 1, vezes o todo, professor. Eita, professor, mas esse aí deu mais trabalho do que os outros. O senhor botou mais difícil para a gente. O cálculo é o mesmo, fazer em cima mesmo. Vai ficar 8 ao quadrado, é o pedaço de fora, que é x mais 1, vezes o todo. O todo, professor, é x mais 1 mais x mais 9. Vai dar 2x mais 10, gente. Vamos fazer aqui a conta, vai ficar 64, é igual, distributiva esse vezes esse vezes esse, vai ficar 2x ao quadrado, mais 10x, esse vezes esse vezes esse, vai ficar mais 2x, mais 10, professor. Tá aí, ó, fiz a distributiva. E agora, cara, organizar, passa tudo para o primeiro membro. Ou passa tudo para o segundo membro e faz a redução dos termos semelhantes. Aqui, professor, nós vamos ter 64 é igual 2x ao quadrado mais 12x, que eu já posso somar porque eles são semelhantes. Lembra lá, em termos algébricos semelhantes, eu posso somar mais 10. Professor, pega aquele 64, joga para o segundo membro lá para o lado 10, ele vai subtraindo. Vai ficar 2x ao quadrado mais 12x mais 10 menos 64 igual a 0. A equação do segundo grau resultante simplificada vai dar 2x ao quadrado mais 12x, 10 menos 64 vai dar menos 50 aí. Prof, dá para simplificar ela toda por 2, ó, para diminuir nossa conta. Antes de tirar o A, o B e o C, a gente vai simplificar toda esta equação por 2. Professor, se eu simplificar ela por 2, vai ficar x ao quadrado mais 6x menos 27 é igual a 0. Deixa eu ver se essa aqui tem espaço. Eita, vai estar grande, deu grande, realmente, gente, deu bem grande essa daqui. Professor, tira o delta, vou fazer desse lado de cá o delta, tá bom? Eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Professor, olhando para esta equação aqui, o a é 1, não é? Que é ax2, o a é 1, mais bx mais c, que é igual a 0. O a é 1, o b é 6, e o c, professor, é menos 27. Então, vai ficar o nosso delta b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c, que é menos 27. O nosso delta vai dar 36, menos com menos dá mais. 4 vezes 27, professor, 27 vai dar 54, 108, professor. O nosso delta é 108 mais 36, 144. Tira logo a raiz do delta, raiz de 144, professor, vale exatamente 12. Agora a gente vai para o Bhaskara. X é igual menos b mais ou menos a raiz do delta sobre... Você entendeu? Porque a gente passou quase um mês inteiro nesse conteúdo, porque realmente ele dá um pouco de trabalho, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a parte lá dos jogos de sinais. Professor, então vai ficar x é igual menos o valor do b, o b é 6, né? Então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 12, dividido por 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Você vai ter a primeira possibilidade de solução, que é menos 6
mais 12 dividido por 2. E o senhor vai ter a segunda possibilidade, que é menos 6, menos 12 sobre 2. Prof, quando da equação do segundo grau, que você está trabalhando com medidas, cara, sempre vai dar um positivo e um negativo. Ou vai dar zero, que não serve também. Então, menos 6 mais 12 dá 6. Positivo, dividido por 2 dá 3. Esse aqui serve, o x vale 3. Menos 6 menos 12 dá menos 18. Menos 18 dividido por 2 dá menos 9. Oxe, coincidentemente deu o mesmo resultado do anterior. Professor, o meu x ali, ele é uma medida de comprimento ali. Se eu substituir o x ali no lugar da expressão, menos 9 mais 1 dá menos 8. Nós estaríamos dizendo que aquele pedacinho menor lá em cima da secante vale menos 8. Não pode ter medida negativa. Então, professor, descarta-se o valor negativo. E a resposta, o x aqui, para a questão, professor, também vale exatamente 3. Meus amores, as 3 relações métricas foram apresentadas. Só cabe agora, nas aulas posteriores, a gente fazer uma revisão, professor, dessas relações, para que você não venha a esquecer. A gente revisar, professor, a relação entre cordas, a relação entre secantes e a relação que eu acabei de apresentar para vocês, que é a relação entre uma tangente e uma secante. Por quê? Agora que eu aprendi as relações métricas, eu posso te apresentar as relações trigonométricas, que elas têm até uma cobrança maior a título de avaliação externa. As relações trigonométricas, elas são até mais utilizadas em questões do que as próprias relações métricas. Sério, professor? Seríssimo. Vou mostrar para vocês por quê. E antes, a gente vai fazer algumas definições com vocês. Tipo, quais são os ângulos que eu consigo ver em uma circunferência? Qual que é a diferença de ângulo, professor, para arco? Tem diferença? Tem sim, gente. Então, o que é um arco de circunferência? Gente, um arco é um pedaço da minha circunferência. Um arco é um pedaço de uma circunferência. Só que eu tenho que entender que quando eu recorto um arco, esse arco ele determina na minha circunferência um pedaço menor e um pedaço maior. Eu sempre vou considerando-se 2 pontos na circunferência. Aqui eu tenho um ponto A e um ponto B. Essa distância do A para o B aqui que eu estou desenhando, ele é o meu arco menor. Essa distância aqui é o meu arco menor. Já, gente, a minha distância do A para o B, analisando esse sentido aqui, ó, nesse caso, professor, esse trecho é o arco maior. O que eu posso já concluir com isso? Eu sei que uma circunferência completa, porque a gente já estudou isso aí também durante o ano, ela descreve, professor, um arco de medida 360 graus. Então, eu posso dizer que se eu somar o pedaço do arco menor com o pedaço do arco maior, tem que dar quantos graus, gente? Professor, tem que totalizar exatamente 360 graus a soma dos 2 pedaços. A soma do arco menor com o arco maior. Prof, essa parte eu recordo já lá do comecinho do ensino fundamental, e já etapa 3, etapa 4, eu acho que vocês já tiveram contato com a definição de arcos. Se eu já sei o que é um arco, se eu já sei reconhecer um arco, gente, eu já posso te apresentar o primeiro ângulo na circunferência, que ele é chamado de ângulo central. E esse nome dele não é à toa, não, gente. Ele é ângulo central porque o vértice dele é o centro da circunferência. Então, ele até coloca para mim ali, ó, o ângulo cujo vértice é o centro de uma circunferência é denominado ângulo central. O ângulo cujo vértice é o centro da circunferência é denominado de ângulo central. Você entendeu? Professor, me dá uma imagem. Imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu acho que vocês já escutaram essas expressões aí.
Olha aquele ângulozinho lá no centro. Eu vou pegar a canetinha aqui e dar um destaque para vocês. Olha só, estou falando desse ângulo aqui, ó. Estou falando desse ângulozinho aqui, ó. Que eu estou dando destaque com a canetinha vermelha. Esse ângulo, gente, ele tem seu vértice no centro da circunferência. Esse ângulo tem o seu vértice, professor, no centro da circunferência. Tá vendo? Esse ângulo, por ter vértice no centro da circunferência, ele é chamado de ângulo central. Agora, qual que é a relação que eu tenho que saber a partir de um ângulo central? Gente, a medida do ângulo central é a mesma medida do arco que ela determina na circunferência. Eu vou te explicar da forma mais simples possível. Se eu disser para você que esse ângulo aqui dentro é 60 graus, obrigatoriamente o arco que ela define na circunferência, professor, também valerá 60 graus. O ângulo central, a medida do ângulo AOB, como está lá escrito, é igual à medida do arco AB. É igual sempre à medida do arco que ela determina na circunferência. Opa, grande Gabriel, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Apresentei, você chegou agora, apresentei mais duas relações métricas na circunferência. E agora a gente partiu para as relações trigonométricas na circunferência, onde a gente está apresentando nesse exato momento o primeiro ângulo da circunferência, que é o ângulo central. Então, o ângulo central, por definição, é aquele que tem vértice no centro da circunferência. E a relação que nós observamos é que o ângulo central obrigatoriamente é igual, professor, ao ângulo que ele determina na circunferência. Espera aí, professor. Então, vamos lá. O que é que eu posso dizer a respeito desse exemplo aqui? Eu posso fazer várias perguntas para vocês. Quais, professor? Eu posso perguntar para você, sabe o quê? Eu posso perguntar quanto que vale a medida do arco AB, professor. Quantos graus vale o arco AB, professor? Eu posso perguntar para você quantos graus, professor, vale o arco BC? Eu posso perguntar quantos graus vale o arco CD? Posso ir mais além. Eu posso perguntar quantos graus vale o arco AC? Quantos graus vale o arco BD? Tudo isso eu posso perguntar para você. Posso perguntar também quantos graus vale o arco AMD, professor? Prof, pelo que eu entendi, o ângulo central obrigatoriamente é igual à medida do arco que ele determina na circunferência. Então, o ângulo de 60 graus que vocês estão visualizando, ele determina na circunferência esse arco aqui, ó, gente. Ele determina. Então, eu posso dizer que esse arco aqui vale quanto? 60 graus. O ângulo central de todos eles é o mais simples da gente entender, porque o ângulo central, ele obrigatoriamente é igual ao arco que este determina na circunferência. Ou seja, eu posso te dizer que a medida do arco AB aqui, professor, é 60 graus. Eu posso te dizer que do B para o C aqui, como eu estou olhando o ângulo central, do B para o C aqui é 50 graus. E posso dizer, professor, que do C para o D vale exatamente 70 graus. Então, já dá para a gente responder nessas perguntas que a gente acabou fazendo. Quanto que é a medida do arco AB? Professor, eu já botei os ângulos. Do arco AB vale 60 graus. É igual ao ângulo central. Do arco BC, professor, é 50 graus.
O arco CD, professor, vale 70 graus. Agora, quanto que vale o arco AC, BD e AMD? Do B para o C é só 50. Do B para o C é só 50, Gabriel. Agora, do A para o C, 120. Por que o 120, Gabriel? Acho que é do B para o D. CD, 70, certo? AC, agora sim. O AC, professor, pegou a manha, pegou a manha. Agora sim, é porque eu tinha visto o BC. O BC lá é 50. Gente, passou rápido, não é? A gente tá indo para aquela nossa pausa, super rápida, só para a gente se hidratar, tomar aquela água, você também aí. A gente volta já já. 2 minutinhos com mais.